Olá, estão me ouvindo? O som tá legal, gente? Alguém me fala aí, por favor. Tudo bem, gente? Vou só aguardar um pouquinho, esperar o pessoal chegar, o pessoal ir entrando pra gente poder conversar, poder falar um pouco hoje sobre alimentação. Tá dando pra ouvir direitinho? O som tá bom? Beleza. Qualquer coisa, gente, se o som estiver ruim, algum barulho um pouco a mais, ou eu estiver falando muito rápido, qualquer coisa, vocês vão mandando aí uma mensagem que eu vou me ajustando por aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Como eu falei, vou só esperar um pouquinho a galera, mais um minutinho aí. Tô vendo alguns nomes conhecidos, coisa boa. Ver gente aí. A Verinha pediu para falar um pouquinho mais alto. Deixa eu deixar aqui. Vamos ver aqui. O som tá melhor, gente? Eu não vou conseguir mexer muito no celular, eu vou tentar então falar um pouco mais alto, ok? Como eu falei, se ficar muito baixinho, vocês vão mandando uma mensagem aqui. Bom, vou começando, gente, a dar um oi, né, me apresentar e daqui a pouquinho a gente começa um pouco mais sobre o assunto de hoje, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, eu sou nutricionista da Unimed, eu trabalho no Espaço Viver Bem, junto com a Juliana, que fez a live, né, hoje pela manhã. Nós trabalhamos no setor de medicina preventiva, tá? Eu já estou na Unimed há algum tempo, vim como estagiária, hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando na empresa e fazendo um trabalho que eu gosto muito. E fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de estar aqui hoje, conversando um pouco com vocês, tirando algumas dúvidas. E o Newton tá online, mando um abraço para ele, Sônia. Fala com ele que a gente tá com saudade. Que é um momento agora muito específico, né? Um momento que ninguém viveu, às vezes a gente não sabe muito como lidar, e a gente ter essa oportunidade, essa ferramenta, né? Hoje de estar aqui junto com vocês, de poder conversar, né? De estar um pouquinho mais perto. Então eu tô vendo as mensagens de vocês, podem mandar as mensagens. Eu vou falar um pouco sobre alguns assuntos relacionados à alimentação na quarentena, mas o que vocês tiverem de dúvida pode mandar, que a gente vai tentar sanar essas dúvidas hoje, tá? Como eu falei, queria agradecer, né, realmente a Unimed por esse espaço, por a gente estar disponibilizando essa plataforma, esse momento dessa troca, essa conversa, e espero ajudar vocês nessa situação. Então hoje a gente veio aqui na live, são várias lives, né? A gente teve uma pela manhã, que ainda tá salva, então quem não assistiu, depois que a nossa terminar, fique à vontade, depois a gente vai salvar essa aqui também. E às 18 horas nós vamos ter uma live também com a Sheila, que é a nossa psicóloga, para ajudar e abordar um pouco mais sobre esse assunto, né? A saúde emocional, principalmente nesse momento que é algo tão delicado e tão especial. Então, se programem aí, não percam. Essa comemoração hoje é do Dia Mundial da Saúde. Só um minutinho aqui, que sumiu uns comentários. Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo? Tá tudo certo? Bom, e aí, gente, queria dar um recadinho para vocês, que é com relação à questão, né, essa questão do coronavírus e um canal de comunicação que a Unimed criou, tá? A Ju falou um pouco mais cedo, mas eu gostaria de reforçar, porque eu não sei se todos estão sabendo. Mas hoje nós temos, a Unimed criou um canal de comunicação que é o Disque Corona, que é um telefone. Voltou, pessoal? Acho que deu uma pausa. Tá todo mundo aí?
Acho que o vídeo deu uma pequena pausa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Se tiver alguma coisa, algum problema, gente, vocês mandam aí também, por favor, tá bom? Bom, acho que pausou um pouquinho na hora que eu tava falando da questão do Disque Corona. Obrigada, Marjorie, vi aqui que voltou. Então, eu vou falar rapidamente sobre a questão do Disque Corona, é um canal de comunicação que a Unimed criou, que é através do telefone 3249-5709, tá? Depois a gente vai colocar ele aí, vai fixar esse telefone, tem nas nossas redes sociais, tá? Então, qualquer pessoa, né, que apresentar algum sintoma, que tiver algum desconforto, dor de cabeça, aqueles sinais, né, clássicos do coronavírus, de uma gripe, do que parece ser uma gripe, liga primeiro para esse telefone, para o 3249-5709, que lá nós temos uma equipe de saúde própria para atender e direcionar vocês, tá? Então, qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, vocês dão uma ligadinha primeiro nesse telefone antes de procurar o serviço médico, tá bom? Bom, agora eu vou começar, né? Eu já me apresentei, já agradeci, vou falar um pouco agora com relação à alimentação. Eu separei, gente, trouxe alguns tópicos que eu entendi que poderiam ser mais importantes, que ajudariam o pessoal nesse momento, mas fiquem à vontade, tá? Para perguntar, tudo aquilo que vocês quiserem perguntar, vocês podem colocar aí que eu vou respondendo também, tá? Então, a primeira coisa é realmente a questão da gente reforçar o quadro de prevenção, né? O cuidado que a gente tem que ter nesse momento. Então, o cuidado dentro de casa, o cuidado com a nossa saúde, não só quando a gente está doente, mas o cuidado da nossa saúde de uma forma prévia, um cuidado antecipado. E a alimentação, ela faz parte disso. A alimentação, ela está muito presente também nesse momento, porque para quem é meu paciente, vocês sabem que às vezes eu costumo falar isso. A alimentação é como se fosse o combustível do nosso carro, né? O nosso corpo é como se fosse uma máquina, um carro, e a alimentação é um combustível. E aí, se eu coloco, por exemplo, um combustível de baixa qualidade na minha máquina, ele vai acarretar algum problema, tá? Então, é muito importante que a gente cuide realmente da alimentação, porque uma alimentação inadequada, uma alimentação que não seja de boa qualidade, no futuro pode trazer alguma consequência. A gente pode ter algumas consequências no momento atual, né? Eu posso acabar consumindo um excesso, por exemplo, de sódio e isso me causar uma alteração de pressão logo ali no momento, ou não, ou tem coisas que eu vou fazer um consumo até diário e eu não vou sentir nada e não vai tá acontecendo nada. Mas daqui na frente, dali a 1 ano, dali a 5 anos, daqui a 10 anos, eu posso acabar sentindo ou tendo alguma consequência com relação a tudo isso, a má alimentação, tá? Dei um oi aí pra Cecília. Eu fixei, gente, o comentário da Jéssica com o nosso telefone, com o nosso Disque Corona, tá? Então, para quem quiser, às vezes, pegar um papelzinho e anotar, o telefone tá bem aqui embaixo, ó, e vai ficar aí o tempo todo, tá certo? A Camila colocou aí como um comentário: sou louca por doce e trato ansiedade há 4 anos. Não sei o que fazer, pois sei que o açúcar engorda muito. Isso é uma coisa muito legal, a gente tem visto, né? Por quê? A Sheila vai falar muito melhor do que eu, mas a ansiedade nessa situação, nesse momento, é uma coisa comum, tá, gente? É importante nós sabermos que é normal ter um quadro de ansiedade. É uma rotina, uma mudança muito nova, que ninguém passou. Então, a gente não sabe ao certo, não tem uma fórmula mágica para poder lidar com isso. E muitas vezes, uma das maneiras da gente diminuir essa ansiedade ou diminuir essa angústia é através da alimentação. E a gente tem uma tendência de ir para o lado dos alimentos doces. Por quê? O doce, ele traz um prazer pra gente. Fisiologicamente falando, que eu não preciso entrar aqui nessa parte, nesse momento, mas o doce traz sensações boas, sim, para o nosso organismo. Então, por isso que a gente acaba indo pro lado do doce para realmente ter
esse alívio, ajudar nesse momento. E não quer dizer que isso seja ruim, só que a gente tem que realmente tomar muito cuidado, porque assim como é a Camila, né, o nome dela? Isso. Assim como a Camila falou, a gente sabe que o açúcar tem os seus malefícios, ele pode trazer o ganho de peso, mas principalmente se consumido em excesso, tá, gente? Então, a ideia também que vocês vão ver, eu falo muito disso, a Silmara tá online, que é a nossa outra nutricionista também do Espaço Viver Bem, a nossa equipe de nutrição, a gente trabalha muito com esse conceito de uma reeducação alimentar. Não, a ideia não é fazer uma restrição muito grande, a ideia não é proibir. E nesse momento, menos ainda, né? Por quê? Se a gente pensar no momento que a gente já está ansioso, já está um pouco angustiado, e ainda fizer uma restrição alimentar, a gente vai ficar mais ansioso ainda. A gente vai ficar mais angustiado, às vezes vão gerar outros, vai trazer sentimentos diferentes, como por exemplo a culpa, e isso não é positivo, não é legal para esse momento. O que a gente deve fazer, o que a gente deve tomar cuidado é o quê? A primeira coisa é tentar buscar tratar essa ansiedade, né? Se você, por exemplo, a Camila falou que já faz o tratamento da ansiedade, isso é muito positivo. Você que já faz, mantenha o seu contato com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, com o profissional que você já conversa. E você que não faz, hoje em dia nós temos aplicativos, nós temos muitas opções, temos muita ajuda, né, com relação a isso. E no próprio Disque Corona também temos um canal com os psicólogos. Então, se você está vendo que essa ansiedade está ultrapassando um pouco o limite, está um pouco a mais do que o ideal, pode nos procurar para poder tratar, fazer exercícios, exercício de atividade física, como a Juliana orientou, exercícios de meditação, de respiração, assistir vídeos, assistir filmes, coisas que te ajudam, que te deixam um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, podem te auxiliar nesse momento. E com relação à alimentação, um dos principais pontos aí que é legal é tentar reduzir o consumo. Então, se eu for consumir um doce, eu tentar consumir uma quantidade pequena. Essa é a primeira dica. E a segunda dica, às vezes, para quem quer tentar e às vezes até se arriscar em um momento legal durante essa quarentena, é procurar receitas novas, receitas diferentes. Porque às vezes pode ser que um dia bateu aquela ansiedade, mas uma banana, por exemplo, com canela e um pouquinho de aveia, um pouquinho de leite em pó, por exemplo, uma receita meio doida aí, mas já pode ser suficiente para poder matar a minha vontade, tá? Então é importante a gente enxergar uma busca, um cuidado com relação à ansiedade e essas pequenas alternativas também com relação aos doces, com relação à alimentação, tá? Tem um comentário aqui do Mauro, um beijo pro Mauro. Por não poder ir sempre ao mercado, minha alimentação não está tão variada no sentido de frutas, legumes e verduras. Como posso melhorar sem precisar sempre sair de casa? Peraí. Isso é uma coisa bem legal, essa pergunta do Mauro é bem legal, gente. Por quê? Eu vou dar algumas dicas também, até com relação à questão das compras, tá? Eu separei até um passo a passo aqui que eu deixei anotadinho de compras. O que a gente deve fazer nesse momento das compras? Mas realmente é um fato, né? Que às vezes a nossa alimentação pode acabar mudando, o consumo de verduras e legumes pode acabar reduzindo, né? Ou não. Então, o que é a primeira dica para a gente tentar variar? A primeira coisa, que aí eu já vou puxar primeiro para a questão do mercado, gente, que é algo que nós temos sempre orientado, tem sido falado muito na mídia também, que é a questão de não fazer estoque de comida, tá? Então, assim, tentem não estocar muita comida, tanto por uma questão, né, realmente assim, a gente não tem um problema de abastecimento, não existe esse perigo tão grande, e fora o fato também de que se a gente estoca muita comida, se a gente coloca muita comida dentro de casa, aí junta com aquilo que a gente falou da pergunta da Camila sobre a questão da ansiedade. E aí imagina, eu estou super ansiosa, muitas vezes sem lugar, não sei o que fazer e vou recorrer com relação à alimentação. Se a minha despensa ou a minha geladeira estiver lotada, eu vou acabar comendo tudo aquilo.
Então, é importante, na hora que a gente for no mercado, a gente estruturar, né? Por exemplo, fazer compras para uma semana, para 15 dias, para no máximo 20 dias, tá? E ainda assim procurar fazer essa compra dos legumes e verduras. E aí uma dica legal, que aí para complementar a pergunta do Mauro, gente, é o quê? Procura assim, compra alguns legumes e algumas verduras que já estejam um pouco mais maduros para você fazer um consumo próximo naqueles outros dias. Alguns legumes e verduras e frutas que estejam um pouco mais verdes, que a gente aguenta madurar um pouquinho mais. E que foi uma pergunta até da Bárbara, que se eu não me engano, que ela pediu algumas dicas para os alimentos para a gente ter uma durabilidade maior. Que é importante alguns cuidados que a gente pode tomar para guardar, que vão fazer com que eles aumentem esse tempo de prateleira, e também algumas receitas. Então, qual que é a regra? Tenta comprar, realmente ter uma variedade legal, não precisa comprar tudo no mercado, como a gente falou. Compra 2, 3, 4 tipos de legumes, 1, 2 tipos de folha, 2, 3 tipos de fruta. Consome primeiro in natura, ou só cozido, refogado, alguma coisa simples, aqueles que são mais perecíveis. Aqueles que estragam primeiro, a gente vai consumi-los logo de cara, a gente vai consumir eles logo no início, tá? Depois, aqueles que vão amadurecendo, a gente vai consumindo. Mas uma dica legal é que a gente pode congelar. Isso é uma coisa extremamente importante e interessante nesse processo. Tem muitos legumes que a gente pode congelar eles tanto crus, e tem muita coisa que a gente pode congelar já cozida, tá? Então vamos supor, eu comprei uma abóbora grande, tava num preço legal, eu moro sozinho, ou às vezes eu moro só com mais uma pessoa. Já higieniza aquela fruta, que eu vou falar sobre isso, pica aquela fruta, por exemplo, a abóbora, descasca ou não, pica aquela abóbora e congela. E aí aquela abóbora, aquele alimento, ela vai durar muito tempo ali no seu congelador. E aí depois eu só preciso, por exemplo, tiro na porção que eu preciso e cozinho ela. E aí você já tem uma abóbora que tem uma duração muito maior. A gente pode fazer isso com abóbora, a gente pode fazer isso com chuchu, a gente pode fazer isso com inhame, com batata. São muitos legumes que a gente não só pode, quanto a gente deve fazer, tá? Por quê? Eu tenho visto muitas pessoas, eu precisei ir ao mercado, né? Tomei alguns cuidados e fui ao mercado durante esse período. E eu vi muitas pessoas fazendo compras apenas de biscoitos, arroz, feijão, produtos enlatados. E muitas vezes não é que esses produtos sejam ruins, não são. Mas, às vezes, a base da nossa alimentação vão ser mais os alimentos que a gente chama mais refinados, mais industrializados, os famosos carboidratos, né? Que são os biscoitos, as torradas, pão e etc e tal. E aí a gente acaba ficando com uma alimentação que é pobre, a gente não dá energia, os nutrientes suficientes necessários para o meu organismo, e o meu organismo vai respondendo, né? De uma forma, às vezes, não tão positiva. Então, a ideia é tentar sim variar, mas usar dessas maneiras. Ah, Vanessa, eu não congelei, ou não cabe mais alguma coisa no meu congelador. Uma outra opção também, uma outra dica, é vocês fazerem receitas. Então, por exemplo, tem algum legume que já tá lá mais ou menos querendo estragar, já não tá tão interessante, transforma ele numa torta de legumes, aquelas de liquidificador mesmo. Bate ela ali e transforma numa torta de legumes, que pode ser o lanche da tarde, tá? Então, essa é uma outra dica interessante. Mas a ideia é que a gente não deixe de fazer o consumo desses alimentos. E, gente, para quem não tem, quem tá com receio, às vezes não quer ir no mercado, tem muitos locais, tem muitas pessoas, muitas empresas fazendo entregas, né, de legumes, verduras. Então, também podem usar e abusar desse serviço para a gente não deixar de consumir esses alimentos. Então, procure saber, procure nas redes sociais, entre em contato com colegas, com vizinhos, que sempre tem um para indicar para a gente algum produtor, alguém que está entregando também esses legumes, essas verduras mais frescas, tá? Deixa eu ver mais algumas perguntinhas aqui. Opa!
A Ju, a nossa educadora física, que deu a nossa live mais cedo, gente, ela colocou: os hormônios da felicidade podem ser restabelecidos com a prática de exercícios associado à alimentação saudável e controle das emoções. Exatamente. É um combo, digamos assim, né? Então, a alimentação associada à atividade física vai trazer esse conforto, né? Vai nos ajudar, vai ter essa liberação dos hormônios da felicidade e nos aliviam muito durante esse período. E uma coisa que a Ju comentou mais cedo também, ela explicou, né, muito bem alguns exercícios que a gente pode fazer em casa com segurança, né, que a gente deve e pode tomar cuidado, tomar conta com segurança para fazer em casa. E uma coisa que é importante é a alimentação também, né? Ela reforçou a questão de evitar fazer um exercício em jejum, tá? E isso é muito legal e muito importante realmente. Por quê, gente? A ideia é que a gente faça essa alimentação que nós estávamos habituados, ou que eu já seguia com orientação de um profissional, de um nutricionista, ou aquela alimentação mais simples, aquela alimentação que a gente sabe, né? De uma forma geral, o que a gente deve ter cuidado. E com relação à atividade física e alimentação, a mesma coisa. É extremamente importante que a gente tenha esse cuidado, faça uma alimentação leve, faça uma alimentação boa, mais leve antes e depois atividade física, porque senão, por exemplo, se a gente não dá uma energia às vezes suficiente, dependendo do nível de atividade física que a gente vai fazer, a gente pode se sentir mal, pode ter uma hipoglicemia, né, que é a glicose abaixar o seu nível, e aí eu posso ter um desmaio, alguma outra coisa que não é nem um pouco interessante nesse momento. Então faça alimentações mais simples, que seja pelo menos uma fruta ou um copo de leite, um sanduíche levinho, são pequenas opções que a gente pode fazer antes da atividade física e depois também uma outra alimentação complementar após a atividade física, mas o ideal é não deixar de se alimentar. Uma coisa que é realmente muito importante é tentar manter ao máximo essa rotina de alimentação, né? A nossa rotina mudou muito durante esse período. Algumas pessoas continuam trabalhando, outras estão em home office, outras estão com as crianças em casa, criando, né, atividades, criando várias coisas para entreter também as crianças. Então a nossa rotina foi muito alterada. E aí é importante que a gente tente colocar a alimentação numa rotina de novo, porque senão a gente vai acabar comendo muito mais, ou às vezes comendo até muito menos também. Existem pessoas que em períodos de ansiedade acabam comendo menos, o que também não é interessante, né? Porque aí eu tô deixando de dar pro meu corpo, pro meu organismo, o que eu preciso, a energia, os nutrientes que são necessários. Então é importante a gente tentar adequar ao máximo, manter a rotina. Eu não preciso, Vanessa, antes eu trabalhava e acordava 5 horas da manhã e tomava meu café 5 horas da manhã. Precisa ser do mesmo esquema, do mesmo jeito? Não, mas é importante ter o hábito de tomar o café da manhã. Para quem tem o hábito de fazer um pequeno lanche no meio da manhã, faça. Para quem o horário de almoçar, né, a gente tentar manter uma determinada rotina, do lanche da tarde, do jantar, porque isso a gente mostra para o corpo que, apesar de muitas coisas terem saído um pouco do lugar, outras mantêm, outras continuam funcionando da mesma forma, tá? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem mais comentários. A Silvamara mandou aqui: quais os alimentos podem ajudar na redução da ansiedade? Como eu falei, acho que foi a Camila, né, no início perguntou e falou um pouquinho da questão dos doces. Existem alguns alimentos que eles podem aliviar e podem ajudar, tá? E a classe dos doces, sim, é um deles que pode auxiliar. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com esse excesso. Então, é importante, como eu falei, a gente avaliar esse quadro de ansiedade. Às 18 horas a Sheila vai conversar um pouco melhor, acredito que ela vai trazer também esse assunto para vocês. Mas é importante que a gente tente manter um pouco essa rotina alimentar. Pode fazer uso das frutas, alguns sucos também podem auxiliar, aqueles sucos bem completos, por exemplo, com folhas verdes. Isso tudo pode ajudar também durante esse período. Mas a prática de atividade física, esse complemento, digamos assim, dormir bem,
fazer algum exercício leve que seja, manter uma determinada rotina, isso ajuda a gente a acalmar, ajuda a gente a ficar um pouco mais tranquila e diminuir esse nível de ansiedade, tá certo? Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Jéssica perguntou: quanto de fruta e legumes eu devo consumir por dia? Essa recomendação, gente, ela é um pouco individualizada, tá? Por quê? Tem pessoas que têm indicação, podem comer um pouco mais, e tem pessoas que devem comer um pouco menos. A primeira coisa, que é o mais importante, é tudo em exagero faz mal, né? Até se a gente tomar água demais, que eu vou tomar um pouquinho aí. Até se a gente tomar água em exagero, ela também vai trazer alguma consequência, tá? Então, assim, uma média do consumo de frutas aí por dia seriam de 2 a 3 porções por dia. O que são porções? Uma banana, uma fatia média de melancia, mais ou menos desse tamanho aqui, não sei se dá pra ver, uma pera, uma maçã, é uma porção de fruta. Então, o ideal é que sejam de 2 a 3 porções de frutas. Para algumas pessoas, por exemplo, quem tem alguma intolerância à glicose, resistência à insulina ou diabetes, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Pode ser que tenha uma restrição ou não, tá? E com relação aos legumes, eu tenho recomendado que a gente possa tentar aumentar o consumo. Por quê? A maioria das pessoas, às vezes, só comem legumes no horário do almoço. E, às vezes, é uma quantidade pequena. Às vezes, coloca lá um alface, um tomate, uma cenoura. O arroz, feijão e uma carne. Isso é pouco? Isso é ruim? Depende, tá? Mas se, por exemplo, durante o dia inteiro, isso foi a minha única porção de legumes e verduras, aí já é considerado pequeno. Então, o ideal é que a gente faça um consumo de legumes e verduras pelo menos 2 vezes ao dia. Pelo menos no almoço e no horário da noite. Ou na forma de jantar, ou na forma de um sanduíche, uma tapioca recheada, ou uma torta de legumes, como eu falei. Então, os legumes pelo menos 2 vezes ao dia é importante. Mas essas outras estratégias de colocar num suco, colocar numa torta em outros horários, são excelentes porque aí vão só aumentando esses alimentos. E claro, também dá preferência, por exemplo, para as folhas, evitar aqueles legumes que têm um teor um pouco mais alto de carboidrato, que é, por exemplo, a batata, que é a mais famosa, que tem muita gente que está comprando nessa época porque ela tem uma durabilidade maior, mas ela é um carboidrato que em exagero não é tão legal, tá? Não é que não possa consumir, a gente pode, é excelente. Mas a gente precisa variar, como foi a pergunta do Mauro, é importante que a gente possa variar. As frutas, a Beatriz perguntou quais as frutas a gente pode congelar. Então, as frutas, gente, quase todas a gente pode congelar, tá? E deve congelar. Só que o que eu oriento e às vezes eu reforço? Quando a gente vai descongelar um alimento, às vezes ele muda um pouco a textura. Ele pode acabar ficando um pouco diferente. Então, as frutas eu gosto muito de congelar para fazer outras receitas, para fazer um suco, às vezes até para colocar num bolo, numa pequena torta, alguma outra coisa nesse sentido. Não que a gente não possa consumir, a gente pode, mas às vezes ela muda um pouquinho a textura. E aí uma dica importante que vale tanto para as frutas quanto para qualquer coisa que a gente for congelar, é a gente tentar congelar em porções pequenas, tá? Então, vamos supor, se eu for congelar uma banana, não congela a banana inteira. Pica essa banana, coloca às vezes em forminhas de gelo ou coloca em alguma vasilha que ela vai ficar separadinha durante o processo de congelamento. No dia seguinte, depois que ela já estiver congelada, aí a gente pode colocar num saco único, por exemplo. E por que é legal a gente congelar em porções? Porque não é certo, não é que não é certo, mas também não fica gostoso, não é interessante a gente descongelar e congelar novamente o alimento, tá? Então, é legal que a gente só descongele de uma vez, uma única vez. Então, por isso, congelar em porções. Tanto fruta, quanto um feijão, quanto arroz, quanto um legume. Congela em pedaços. E aí, porque você consegue, hoje eu vou consumir abóbora, e aí eu não preciso pegar aquela abóbora inteira que eu congelei e descongelar. Eu posso pegar
3, 4 pedacinhos, uma xícara da abóbora que eu piquei e vou congelar, porque isso é interessante, até porque a gente não precisa ficar repetindo todos os dias os mesmos alimentos, tá? Mas basicamente a gente pode congelar tudo, e o que é uma dúvida de muitas pessoas, se o congelamento perde nutrientes. Esses processos, gente, de calor, frio, na hora que a gente corta, a gente pode acabar perdendo um pouco de alguns nutrientes, mas é muito pequeno, tá? Então é legal, é importante sim, é muito viável que a gente faça esse congelamento, porque a gente vai ter aquele alimento. Se ele teve uma perda, foi uma perda muito, muito pequena, e a gente vai ter um ganho muito grande de saúde consumindo aquilo ali numa frequência maior, tá bom? O Manuel perguntou, existe algum alimento específico para ajudar na manutenção da massa magra e volume muscular? Isso é uma pergunta legal, gente, por quê? Principalmente nesse período, a gente não tá, a maioria das pessoas não está conseguindo fazer exercício físico no mesmo ritmo que fazia antes, tá? E aí, isso pode ocasionar, às vezes, alguma perda, né, da nossa musculatura. Então, a primeira coisa, que é o que a Juliana falou, que é importantíssimo, é a gente manter uma certa rotina de atividade física. Às vezes a gente não vai conseguir manter o mesmo nível, os mesmos pesos, né? A gente não tem os equipamentos em casa para poder fazer tudo isso, mas é importante que a gente tente fazer algum nível de atividade física. E tem, a primeira coisa, uma alimentação mais balanceada possível, então numa boa qualidade alimentar. E normalmente os alimentos fontes de proteína que são o combustível, entre aspas, direto para minha musculatura, tá? Mas, gente, essa questão do consumo de alimentos ricos em proteína, que são, por exemplo, a carne, leite, derivados e alguns cereais, alguns alimentos de origem vegetal nós temos também, isso precisa ter um determinado cuidado, tá? Então, assim, tente manter mais ou menos o que o seu profissional já tinha recomendado, tá? Mais ou menos aquela mesma proporção que você já estava tendo da quantidade de proteínas. E um ponto extremamente importante para quem tem o hábito de ter um consumo ou faz, às vezes, o uso de algum... como que eu posso dizer? Aumenta, né? Tem um consumo maior das fontes de proteína. Tomar bastante água, tá, gente? Isso é extremamente importante. Eu tenho visto, eu tenho ouvido falar, né? Alguns pacientes que a gente tem conversado também, por estar em casa, ter a rotina alterada, o pessoal que trabalhava no escritório tinha sempre uma garrafinha na mesa, e aí não tem deixado mais essa garrafa perto e tem tido uma ingestão de água muito baixa. Então é importante a gente ter muita atenção com relação à água. Todos nós, e principalmente quem tem um consumo um pouco maior de fontes de proteína, porque esse excesso de proteína, em alguns casos, pode trazer alguma consequência. Então, é importantíssimo aí manter essa ingestão de água, tá? O dia inteiro. Não adianta a gente também tomar 1 litro de água de uma única só vez. Esqueci de tomar água o dia inteiro. Aí vou pegar uma garrafona dessa aqui e vou virar ela de uma vez. Isso não é interessante. É tomar água ao longo do dia, aos poucos e o tempo inteiro, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui. O Rogério perguntou aí se podemos fazer exercícios ao ar livre, sendo que o local é perto da nossa residência e sozinhos. Rogério, isso é um pouco controverso, né? Porque a ideia é a questão do isolamento. A gente sabe que se a gente, às vezes, sair, não tiver ninguém na rua, né? Eu não vou ter uma contaminação com pessoas, eu não vou conversar. Mas nesse momento é realmente muito delicado, principalmente pelo avanço, né? Que está acontecendo. Então, assim, se a gente tiver a possibilidade de fazer exercícios dentro de casa, é o ideal, que a gente possa realmente dar preferência para fazer o exercício dentro de casa, porque o vírus é algo que é invisível para a gente, então a gente não sabe realmente, por mais que às vezes eu tome alguns cuidados,
pode ser que aconteça, né? Encoste em algum lugar, que alguém já passou, não tem ninguém na hora, mas como a própria Unimed já fez um post muito interessante, depois vocês procuram lá no perfil, o vírus sobrevive em algumas superfícies por um determinado tempo. Então, assim, dá preferência realmente para a gente tentar fazer uma atividade em casa, tá certo? A Cristiane Veloso, um beijo, Cris, minha paciente, lá da Unimed, ela perguntou, existe mesmo alimentos que aumentam a imunidade? Bom, existem alguns estudos que falam, né, de alguns alimentos, principalmente os alimentos fontes de vitamina C, como as frutas cítricas, os vegetais verdes escuros, são alimentos que têm realmente que ajudam, que auxiliam esse processo, que melhoram, né, que a gente fala a imunidade. Mas de uma forma geral, é uma alimentação variada, nas quantidades adequadas, uma boa qualidade de sono, uma baixa carga de estresse, esse combo aí, a prática de atividade física, vão ser coisas que já vão ser melhores do que a gente, por exemplo, ficar tomando muita água com limão, laranja, própolis, etc., como a gente tem visto nas redes sociais. Então, assim, a gente tentar ficar mais tranquilos, fazer leituras, diminuir esse nível de estresse, dormir bem, ter uma alimentação variada e boa o dia inteiro, a prática de atividade física, isso já vai ser suficiente para manter o nosso corpo firme e forte, digamos assim. Miranda perguntou aqui, quanto tempo antes e depois devo me alimentar para fazer os exercícios físicos? Então, Miranda, isso depende um pouquinho até do tipo de atividade física que a gente fizer, tá? A ideia, principalmente em casa, como a Juliana falou, é que a gente possa fazer atividades que sejam seguras, né? Que a gente não faça nenhum exagero. Então, provavelmente a gente não vai fazer uma carga de exercícios muito pesadas. Então, o ideal é uma alimentação ali entre 30 minutos, 1 hora, antes e depois dos exercícios físicos, mas isso depende também do tipo de alimentação, tá? Então, por exemplo, eu gosto de fazer atividades físicas à noite e eu quero jantar antes de fazer a minha atividade física. Então, eu preciso que esse intervalo seja um pouco maior, porque um jantar é uma alimentação um pouco mais pesada, né? Então, eu vou comer um arroz, feijão, uma carne, uma salada, e aí eu vou fazer uma caminhada ou exercício de alongamento depois. Dá um intervalo um pouco maior. Agora, se eu vou fazer um exercício à tarde ou pela manhã e eu faço um lanche um pouco mais leve, tipo uma fruta ou um iogurte, aí é tranquilo da gente fazer uns 30 minutos, 40 minutos depois, tá bom? Antes e depois. A Vanise perguntou aqui, existem exemplos de alimentos que auxiliam a inflamação? Tem sim, tem alguns alimentos que auxiliam a inflamação. Hoje a gente conhece, por exemplo, um que é bem famoso, é a cúrcuma, ou açafrão da terra, né? Que é aquele temperinho amarelinho, não sei se vocês conhecem. Ele é muito, muito característico da culinária indiana. Ele é um excelente tempero que ajudam, por exemplo, esse quadro de inflamação. Os vegetais verdes escuros, os cereais, as oleaginosas também vão auxiliar. Mas é importante também ter um pouco de cuidado, tá, gente? É muito importante a gente falar que não existe alimento milagroso, tá? Não existe nada que vai curar. A gente não pode pensar assim, eu vou comer um determinado alimento e vou deixar de tomar um medicamento que o meu médico passou. De forma alguma. Não façam isso. A alimentação é um complemento, tá? Então, se eu estou fazendo um tratamento, por exemplo, por conta de uma inflamação, a alimentação vai auxiliar, ela não vai substituir esse tratamento, tá bom? A Vânia perguntou os alimentos que podem ajudar a imunidade, então eu acabei de responder. A Laila falou parabéns pela iniciativa, obrigada, estamos juntas. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui. Temos mais perguntas. Podem continuar mandando, tá, gente? Pode mandar mais perguntas aí quem tiver. Ainda temos mais um tempinho. Mas eu queria falar rapidamente também com vocês, gente, sobre a questão que foi dúvida de algumas pessoas, até antes da live, sobre a questão de ir no mercado, de receber deliveries, né? Tudo isso, como que a gente deve se portar.
Eu até já passei pro pessoal da comunicação um textinho que eu fiz. Depois, né, às vezes a gente pode ver, eu vou ver com eles direitinho o que a gente pode fazer. Mas o que é importante, quais são os cuidados que a gente deve ter, por exemplo, ao ir no mercado ou aí na padaria, em algum lugar, eu preciso fazer as compras, né? Eu vou fazer as compras, porque como a gente falou, a ideia não é estocar, não façam estoque de alimentos. Então, eventualmente eu vou precisar, daqui a algum tempo eu vou precisar ir no mercado, tá? Então, uma das primeiras dicas que eu trouxe é, se possível, quem tiver a disponibilidade, fazer o uso da máscara e luvas quando for ao mercado. Foi a recomendação até no nosso Ministério da Saúde, que a gente começasse a utilizar as máscaras e preferencialmente, gente, as máscaras de pano, né? As máscaras cirúrgicas, as máscaras mais específicas, os profissionais de saúde que brilhantemente estão fazendo um trabalho incrível na linha de frente, né? E já agradeço a todos os nossos cooperados, todos os nossos médicos, enfermeiros e os outros profissionais, que eu não vou listar todo mundo, senão eu vou esquecer, mas todo mundo que está ali na linha de frente batalhando por todos nós, né? Eles estão precisando muito desses equipamentos de proteção. Então, o ideal é que a gente faça o uso dessas máscaras de pano. Existem já vários vídeos na TV, na internet, como que a gente pode fazer, a forma de higienizar e deixar realmente as máscaras mais específicas para esses profissionais, tá? Mas por que a utilização, às vezes, de uma máscara e uma luva no mercado? Porque nós vamos acabar entrando em contato com mais pessoas, com embalagens, com produtos que foram manuseados por muitas pessoas, tá? Então, quem tiver essa possibilidade, é importante, faça. Quem não tiver, gente, duas outras dicas que aí valem para todos, mas é mais importante ainda para quem não tiver o uso de máscara e luvas. Evitar colocar a mão no rosto, né? Eu já tenho um pouco desse hábito, vocês repararam. Então, principalmente se eu tô no mercado ou fora de casa, evita tocar, evita colocar a mão próxima aos olhos, ouvido, nariz, a boca, porque a mão é um dos principais locais que a gente vai contaminar. Então, fui lá no mercado, peguei um monte de embalagens e produtos que já foram manuseados por várias pessoas e coloco a mão no rosto. Isso pode acabar contaminando. E também tomar muito cuidado com a distância, né? Respeitar, então, essa distância. Eu tô na fila do mercado, eu tô em alguns corredores, em alguns locais, tenta respeitar um pouco essa distância de pelo menos 1 metro, né? Maior que a sua distância ali do braço, um pouco mais, que também já vai ajudar, já vai fazer com que nós tenhamos essa prevenção. Como eu falei, reforço, a gente comprar aquilo que é necessário, faça uma lista de compras em casa, né? Então, em casa, dê uma olhadinha do que você tem, olha com bastante cuidado, tudo ali com bastante detalhes e faça uma lista de compras bem detalhada. E nesse momento é essencial a lista de compras, porque se eu não fizer, eu vou ficar rodando às vezes no mercado e me expondo cada vez mais. E fora que às vezes eu vou chegar em casa e vou esquecer alguma coisa que eu precisava comprar, e às vezes era alguma coisa até urgente, e aí eu vou ter que ir novamente no mercado para comprar aquilo que eu esqueci. Então, separa um tempo realmente na casa de vocês, alguns minutos, 1 hora, para olhar tudo com bastante detalhes, desde os produtos de higiene, os alimentos perecíveis, os alimentos não perecíveis, temperos, né, azeite, tudo isso que a gente precisa, anota tudo isso para ir no mercado, faz um confere, pede às vezes o familiar ou quem está em casa que você, tá lembrando de alguma coisa que você quer que eu traga, que eu esqueci, para a gente não precisar ir de novo ao mercado, pelo menos não no mesmo dia ou no intervalo tão curto, tá certo? Uma outra coisa legal, gente, que eu até trouxe uma aqui para vocês verem, às vezes a gente fazer uso de ecobags, tá? Essa aqui é uma que eu tenho, que ela é tipo um plásticozinho. Por quê? Esse é o meu ecobag que eu vou trazer da minha casa, eu vou deixar ela às vezes guardadinho, ela vai estar comigo, evitando muito contato, e eu coloco os produtos dentro dessa ecobag, porque, querendo ou não, as sacolas plásticas, muita gente também tá manuseando, né? Então, isso já ajuda o meio ambiente, que a gente diminui essa quantidade de plástico e diminui essa contaminação também, tá? Então, a ecobag é excelente, é ótimo para durante esse período. E também, além disso, na hora que eu for ou pro carro, ou no ônibus, ou na hora que eu estiver chegando em casa, gente, sempre que possível tenham o álcool em gel, né, na bolsa
e higienize a mão antes, às vezes, de colocar a mão na maçaneta, antes de começar a guardar os produtos dentro do carro ou em casa, tá? Então façam essa higienização antes, porque ali você já teve uma manipulação grande. Senão a gente acaba também colocando, às vezes, alguma contaminação que a gente não sabe se tem ou não, pro carro ou pro ambiente dentro de casa. E aí uma coisa legal, que assim, ninguém nem me falou, pelo menos eu não vi, mas foi uma percepção minha, deixa o álcool em gel num local de fácil acesso. Então, por exemplo, o homem pode colocar às vezes no bolso da calça, a mulher naqueles bolsinhos mais de fora, porque se a gente deixa dentro da bolsa, lá no fundo da bolsa, eu vou mexer na bolsa inteira até achar o álcool em gel. Aí eu teria que higienizar a bolsa inteira, porque eu já contaminei aquilo tudo, tá? Então, deixa às vezes o álcool em gel num local de fácil acesso, que aí você só tira ali, higieniza a mão e começa a guardar aqueles produtos, tá? E aí, quando chegar em casa, aí foi a pergunta da Cecília, ó, Vanessa, tem que higienizar tudo quando chegar do supermercado? Sim, antes de falar isso da higiene, gente, o Mauro levantou uma questão muito importante, muito legal. Ir só uma pessoa ao mercado. A gente tem visto em redes sociais, no dia que eu precisei ir no mercado, eu reparei isso também, tem famílias inteiras indo ao mercado. Por quê? Às vezes veem aquela oportunidade como a única oportunidade de sair de casa, e aí leva criança, leva avó, leva vovô, e isso é muito perigoso, né? Porque são muitas pessoas ali, a chance é muito maior. Então, por mais eu entendo, né, que seja difícil a gente ficar em casa, mas é uma maneira realmente de prevenir e de cuidar, né, dos nossos familiares. Então, uma pessoa só, preferencialmente. Claro, às vezes vai ter gente, Vanessa, só mora eu e meu filho é pequeno, não tem como eu deixar, eu não tenho com quem deixar ele. Claro, a gente obviamente entende, né? Claro, não tô falando que tem que ser essa regra, mas se tem a possibilidade de ir menos pessoas, de uma, duas no máximo, é o ideal, tá? E aí a pergunta da Cecília, que é, chegar em casa tem que higienizar tudo. O ideal é sim, tá, gente? Independente até dessa situação nos nossos atendimentos, a Cília já é uma paciente nossa lá, e para quem já me conhece, sabe que a gente fala da importância, assim, de higienizar as embalagens também. Por quê? A gente não sabe como que tá aquilo ali no supermercado, né? Se algum bicho passou, se algum bicho urinou naquela embalagem, às vezes a gente não vai ver. Não é só nenhuma questão de coronavírus atualmente. Mas agora a gente reforça tudo isso, porque, como eu falei, o vírus ele sobrevive em algumas superfícies por um tempo maior. Então, o ideal, sim, é a gente tentar higienizar. Pode ser com álcool em gel, pode ser com água e sabão, ou pode ser com uma solução de hipoclorito de sódio, a famosa água sanitária, tá? Mas o importante é que a gente higienize antes de colocar, às vezes, dentro do armário, antes de colocar dentro da geladeira. Eu trouxe para vocês até também uma forma, o que a gente deve fazer para higienizar as frutas, tá? Frutas, legumes e verduras, como eu falei aqui, eu tampei a marca, né, gente, para não ter nenhum tipo de conflito, mas a gente usa, ou existem produtos específicos que vendem no mercado, ou a gente pode usar realmente a água sanitária. O que eu sempre oriento que vocês fiquem atentos, vou colocar aqui pertinho, ó, ver se não sei se tá dando para ver muito bem, mas é que aqui, ó, tem um símbolo de frutas, legumes e verduras, tá? Por quê? Não é toda a água sanitária que pode ser utilizada para frutas, legumes e verduras. Essa água sanitária a gente pode sim utilizar para higienizar os calçados, higienizar o chão, higienizar o ambiente, isso pode e deve, mas algumas não podem ser levadas em alimentos. Então é importante a gente olhar o rótulo, porque normalmente isso sempre vem escrito, tá? Então olha lá se ela pode higienizar. E aí, para os alimentos que a gente vai consumir, a gente coloca 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Deixa de molho ali pelo menos de 10 a 20 minutos e depois enxágua bem e guarda esses alimentos. E aí, até lembrando aquela pergunta da Bárbara lá no início, gente, um ponto importante é que antes de guardar esses produtos, tente secar ao máximo, tá? Porque essa água que fica ali naquele legume higienizado, é ela que vai ser um dos principais fatores para poder
estragar o alimento. É essa água que faz ajuda, acelera o processo de deterioração. Então, tenta secar o máximo possível antes de guardar na geladeira. A mesma coisa pode fazer para embalagens. Como eu falei, pode passar um álcool em gel, passa um pano com um pano limpo, um papel higiênico, algo nesse sentido. Ou lava com água e sabão. Então, por exemplo, comprei uma lata, algum enlatado, alguma embalagem de vidro. Passa água e sabão, seca e guarda aquele produto. E, como tem sido as recomendações também, a roupa, né? Chega em casa, higieniza as mãos e tentar evitar entrar com essa roupa dentro de casa. Tira aquela roupa, coloca no cesto separado para poder ser lavado em seguida. Se possível, né? Higienizar, tomar um banho e aí depois separar todos esses alimentos, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha para eu ver se faltou alguma coisa. E aí quero saber mais perguntas aí de vocês. Isso, a Ju lembrou que eu falei da ecobag. Exatamente. Quando chegar em casa, a gente deve higienizar a ecobag. Por isso a ideia até da ecobag, que é algo que eu posso lavar. Essa que eu trouxe, por exemplo, é uma de um material mais plástico, né? Mas pode ser de tecido também. Então você lava ela com água e sabão e coloca para secar e depois usa de novo, tá? E uma coisa também importante, gente, não precisa às vezes fazer as 3 higienizações, tá? Vou passar na água sanitária, vou lavar com água e sabão e vou passar álcool em gel. Não, uma das 3 já vai ser suficiente para poder matar o vírus, tá certo? Então não precisa tudo isso. A Bia Siqueira perguntou aqui o que fazer para diminuir a vontade louca de doce nessa quarentena. Essa foi uma pergunta, até deixei isso como um tópico, mas já foi uma pergunta de mais de uma pessoa. E aí, Bia, é o que a gente falou um pouquinho antes, né? Esse aumento da vontade de comer doce está associado principalmente à ansiedade, né? Que é normal, que vai acontecer durante esse período, durante esse processo. Então, o que a gente precisa, assim, trabalhar, a primeira coisa é com relação à questão da ansiedade, a gente tentar diminuir esse nível de ansiedade, mas é o que eu falo com os pacientes, deu vontade de comer doce? Eu vou comer doce, mas eu vou tentar comer a menor quantidade possível e às vezes até algumas opções um pouco mais saudáveis, porque às vezes, gente, isso é bem legal de falar também. Eu tô com uma vontade enorme de comer doce. Quero comer doce, só que aí eu vou lá, eu tomo água, aí eu como uma fruta, aí eu como biscoito, aí eu como uma torta, aí eu como um monte de coisa e a vontade de comer doce continua a mesma, tá? E aí o que vai acontecer? Depois de um tempo eu vou e acabo comendo doce. E aí eu já comi um monte de coisa e depois eu acabei consumindo o doce de novo. Então, se já me deu vontade de comer doce, come, mas na porção menor e tente também fazer boas escolhas. Até no mercado, sabe? Evita de ter estocado, como a gente falou, leite condensado, chocolate dentro de casa, porque isso vai fazer com que na hora da ansiedade eu só pegue ali porque tá fácil, né? E já vou comer. E na hora, se eu for comprar alguma coisa no mercado também, dá preferência para aqueles que são melhores, que são um pouco mais saudáveis, que tem um teor menor de açúcar, tá? Então, chocolates mais amargos, por exemplo. Às vezes, alguns doces de fruta sem açúcar ou com uma quantidade menor de açúcar, tá? Que aí isso já faz com que a gente mate um pouco dessa vontade de comer doce, mas não precisa exagerar, tá bom? A Cristiane perguntou se a banana também pode colocar na água sanitária. Pode. Mas só tomar cuidado com aquela que às vezes já tá, se ela estiver fora do cabinho, se ela já tá aberta, aí tem que tomar um cuidado um pouco maior para essa água sanitária não entrar, né, dentro da banana. Mas pode colocar e lembrar sempre importante de enxaguar, né? Importantíssimo enxaguar para não ficar com esse resíduo de água sanitária. A Cecília falou, né, não sabia dessa dica de olhar o rótulo, sim, é importante a gente olhar, porque essas são a água sanitária mais segura, né, para fazer o uso para alimentos. As demais, como eu falei, a gente pode usar para qualquer outra coisa, mas para alimentos é importante a gente dar essa olhada, tá bom? E a maioria hoje no mercado pode, tá? Mas alguns anos atrás,
poucas podiam, mas hoje em dia a maioria já pode, mas é legal a gente dar essa olhada, tá bom? Vamos beber água, hein, gente? Ah, e uma coisa importante também, a ingestão de água, como eu falei também, ela é variada, né? Então, tem pessoas que têm restrição da quantidade de água. Tem pessoas que têm problemas cardíacos, por exemplo, quem tem problema renal, tem pessoas que têm um limite de água para beber por dia, mas elas já sabem. Então, assim, não estou incentivando a aumentar esse consumo, não. É o consumo que vocês já estão acostumados, que já foi recomendado para vocês. E para quem não tem nenhum tipo de restrição, a gente tentar realmente ter um consumo aí próximo, pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia. E água mesmo, tá, gente? Os outros líquidos são complementares, mas é muito importante que a gente tenha o consumo de água. Fechado? E aí, o que mais vocês querem saber? Vou ver quem mais tem algumas perguntinhas aí. Mas de qualquer forma, gente, o nosso tempo tá terminando. Daqui a pouquinho aí a gente tá finalizando, né? Que a live do Instagram tem uma duração de 1 hora. Chegando mais perguntas aí eu vou trazer para vocês, tá bom? Eu vou respondendo. Mas só para reforçar, hoje às 18 horas, para fechar a comemoração do Dia Mundial da Saúde, a nossa psicóloga Sheila vai estar aqui também no mesmo Instagram, abordando, né, esse tema tão importante que é a saúde emocional. Então, quem tiver dúvidas, quem quiser perguntar, vem, assiste às 18 horas que ela vai responder também tudo isso. E a gente deixou fixado aqui, ó, o telefone Disque Corona, tá? Que é para vocês tirarem as suas dúvidas. Qualquer sintoma, qualquer coisa, sempre ligue primeiro para esse telefone antes de procurar uma urgência, um atendimento de urgência médica, tá bom? Que lá nós temos médicos e profissionais especializados para tirar a dúvida de vocês. A Vanise trouxe aqui sugestão de uma próxima live, interpretação de rótulos, ótimo. O rótulo, gente, não tem muito mistério. Quanto mais a gente lê, mais craque a gente fica. Claro que ele tem alguns detalhes, algumas coisas que são importantes, que a gente precisa ter atenção e nem todo mundo sabe de primeira, mas a gente tem que ter curiosidade. Então aproveita até esse momento da quarentena, do isolamento, que está em casa, e começa a ter a curiosidade, né, de fazer leitura de rótulos. Tem muitos vídeos nas redes sociais ensinando, mas a gente tendo uma próxima oportunidade, pode deixar que eu trago também para vocês. Adoçar alimentos, a Ju perguntou aqui, adoçar alimentos e bebidas. O que poderá nos dar de dicas, já que a fissura pelo doce muitas vezes está frequente? É importante, gente, essa questão assim, adoçar os alimentos e bebidas, o ideal é que a gente tente adoçar o mínimo possível, tá? Para que a gente possa adaptar o nosso paladar ao sabor natural dos alimentos, porque isso faz com que a gente diminua um pouco essa fissura. Então, assim, desculpa. Eu tenho necessidade de adoçar o café, um suco, ou fazer um doce, ou fazer alguma receita. Pode, para quem não tem nenhum tipo de restrição, quem não tem nenhuma alteração com relação à glicemia, pode fazer o uso do açúcar, dá preferência para o açúcar mascavo ou demerara, que são os açúcares um pouco menos processados. E para quem tem necessidade, quem tem uma restrição, pode fazer o uso dos adoçantes sim, mas como eu falei, tentar procurar usar a menor quantidade possível, porque isso vai ajudar com que a gente se acostume ao sabor natural dos alimentos e peça cada vez menos doces, né? A Maria Aparecida também colocou, não sabia de olhar o rótulo, que bom. A Raquel, bom que vocês estão aprendendo, né? A Raquel colocou, em relação às massas, como podemos reduzir? A massa é uma coisa que é importante. Primeira coisa, procurar uma qualidade melhor. Então, se tiver a oportunidade de procurar aquelas massas integrais, já é um bom sinal. E caso não, tentar diminuir. Gente, a live vai terminar, nós vamos ser interrompidas, mas eu queria muito agradecer por todos vocês. E qualquer dúvida eu estou à disposição. E às 18 horas a Sheila volta para falar um pouquinho de saúde emocional. Muito obrigada por esse momento, espero que vocês tenham gostado.